Pessoal, deixa eu terminar. Assim, eu pretendo hoje concluir com vocês as funções, tá? E já partir para o próximo item, que é a ordenação de dados, tá? Hoje eu vou ver só ordenação. Semana que vem eu vejo filtragem e tabela dinâmica com vocês, tá? Eu não sei se eu vou conseguir ver toda a parte de filtragem, porque eu posso fazer muitas coisas através do filtro, tendo uma tabela constituída, tá? Eu não consigo usar filtro em matrizes, tá bem? Mas em tabela a gente deita e rola, tá? Então, ontem, voltando então às funções, ontem a Mariana me fez um desafio. Eu achei sensacional a pergunta que ela me fez. E mais importante ainda foi encontrar uma solução para o problema. Então, a gente tinha o maior imposto, que é a barbada. Ele pega o primeiro da lista e deu. Mas quando eu vou achar o menor imposto, aí já complica. Porque se eu tenho mais de um com o mesmo valor, e ainda mais sendo zero, né? Então, o que que eu fiz, o que que eu pensei na solução para atender ao pedido da Mariana? Eu tinha que descobrir, então, qual era o primeiro valor acima de zero. E eu fiz algumas tentativas, tentei classificar aqui, ordenar, usando funções de ordenamento, usando funções de classificação, mas de classificação mesmo não tem. De ordem até tem, mas não me atende ao que eu quero, tá? Ele não me dá exatamente o que eu quero. E aí, fazendo isso, não deu. Então, eu pensei em ordenar, e aqui estão eles ordenados, então, que a gente vai ver semana que vem. Eu copiei todos esses valores aqui, ó, tá bem? Ctrl C, vim aqui para o lado e dei um Ctrl V, tá? Eu pedi só os valores. Sem fórmula, sem nada, só os valores, tá bem? E aí ele mostrou essa lista aqui. Então, aqui, reparem que ele não está formatado, ele não tem duas casas decimais, ele tem mais de uma, né? Conforme o resultado lá, ele está colocando aqui, tá? Então, o que que acontece aqui? Ó, e se eu for aumentando aqui, ó, ele aumentou até mais duas casas decimais quando eu aumentei a segunda vez, tá? A primeira vez, desculpa. Então, aqui eu tenho os valores exatos lá, ó, no mínimo detalhe. Então, eles são diferentes aqui no final. Então, esse 15 e esse 0,84. O que que eu precisava saber aqui? Eu precisava saber qual é o primeiro acima do zero. E aí eu tentei fazer alguma outra coisa e não consegui. Tentei botar outra função e não deu. E aí eu pensei, tá, mas se eu contar quantos zeros tem, ele vai me dar a quantidade de zero. A função é maior, ela tem lá o k, que ela me diz qual é a posição k maior que eu quero, o k menor que eu quero. Então, ele, se eu botar 100 lá, ele vai me dar o centésimo, o valor maior ou menor. Então, qual foi a solução que eu encontrei? Se eu contar quantos zeros tem nessa lista, é como se eu soubesse a posição. Então, digamos que tenha 20 zeros aqui. Então, até a posição 20 vai me dar como resultado zero. A 21 já vai me dar o primeiro valor acima de zero. Então, o que que eu fiz? Eu pedi para ele me contar a quantidade de zeros e somar mais um. Então, se tem 20, ele vai achar o 20, vai botar mais um, vai ser o 21. 21 é justamente a posição que eu quero encontrar. Então, a função está aqui, ó. Simplesinha. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. A gente olhando parece piada, né? De tão simples que é, mas... Peraí. Aqui, acho que é. Aqui. Aqui mesmo. Então, se a gente olhar, ó, maior, desculpa, menor, e aí menor de quem? Ó, do valor do imposto, ó. O valor do imposto da onde? Da tabela despesas do colonial.
Então, aqui eu estou dizendo para ele, ó, neste campo eu quero achar o menor valor. E aí eu tenho que dar a posição. Bom, e a posição o quê? Usando a função cont_c. A função cont_c está lá nas funções condicionais também, tá? Elas estão nas estatísticas, eu acho, também. E ela está na função condicional, porque ela conta de acordo com uma condição. Ela não conta qualquer coisa. Ela conta um valor específico. E o que, que ela está contando aqui, ó? Então, qual é a sintaxe da função cont_c? Eu tenho que ter um intervalo. Onde está o valor que eu quero contar? Então, o meu intervalo está no mesmo campo, o valor do imposto, da mesma tabela, despesa do colonial. Então, o intervalo é esse. E qual é o critério? Quem é que eu quero achar? Eu quero achar o zero. Ele só vai contar os zeros. E aí ele vai me dar um retorno, ele vai me dar um valor. Se eu somar a esse valor mais um, eu tenho a primeira posição do menor valor da minha lista. E foi o que aconteceu, tá? Então eu vou colocar acontecer aqui, ó, separado para vocês verem só o resultado, tá? Então eu posso pegar aqui, ó, exatamente isso daqui. Ctrl C e vou botar aqui, ó, igual, Ctrl V. Então, olha lá, o conte C. Onde que ele está achando? Está lá no campo. E qual é o valor que eu quero encontrar? O zero. Se fosse um texto, eu colocaria esse texto entre aspas. Tá? É importante vocês saberem disso. Eu quero buscar uma palavra. Eu tenho que botar essa palavra entre aspas. Aqui eu estou botando o valor numérico. Basta colocar o valor numérico. Eu poderia colocar também uma referência. Seja ela de uma célula, seja ela de um nome dado a uma célula, tá? Eu não posso colocar um intervalo aqui, senão eu confundo a função, tá? Ele está buscando uma única coisa. Então, é o que vai acontecer. Vamos ver o retorno que ele vai nos dar. É o 29. Então, isso significa que eu tenho 29 produtos nos quais eu não tenho incidência de imposto. Ele não cobra nem o PIS, nem o ICMS e nem tampouco o COFINS. Tá? Então, são 29. Agora, aqui eu queria saber a posição menor, né? Então, agora eu vou usar aquele 29 lá, ó. Mais um. Então, igual a minha... Vamos ficar com a dúvida, tá? Menor tá aqui embaixo. Menor. Qual é a matriz? É essa aqui, ó. Qual é a posição? Se eu achei o 29 lá, eu tenho que achar o 30, então. Olha lá, o mesmo valor. O resultado é o mesmo. Porém, aqui, eu estou usando o conte C, e aqui eu estou usando um valor inteiro, tá? Um valor que a gente chama de valor estático, tá? Porque ele não vai se alterar. Se ele se alterasse, a gente chamaria de valor dinâmico, tá? Então, ele não vai alterar aqui. Então, se eu botar o 29 aqui, ainda vai dar zero. Tá lá. Porque a última posição é... Por isso que está dando 29, por isso que eu estou botando mais um. Porque o próximo já é o menor imposto pago, tá? Então, Mariana, joinha. Então, vamos trabalhar as funções. Como é que a gente trabalha as funções? A gente não faz assim como eu estou fazendo, tá? Aqui eu estou trabalhando só didaticamente o contexto da função. Mas o que a gente faz? A gente cria... O que eu fiz aqui? É só trazer para cima e eu resolvo. Pronto. Então, a gente cria um pequeno layout, uma pequena matriz para mostrar esses dados, tá? Eu posso chamar aqui de análise, tá bem? Que é o que a gente vai fazer. A gente vai analisar essa tabela aqui. E vejam, eu vou criar uma matriz.
Por que é uma matriz? Porque ela vai ter dados e informações. Só que eu não vou fazer na forma de tabela. Qual é a forma de uma tabela? Na linha, eu tenho o quê? Os campos, ó. O cabeçalho lá, está na linha. E abaixo deles os registros. Aqui, como eu quero analisar, eu não preciso ter dessa forma. Eu posso ter na forma de uma listagem. Então, eu posso botar aqui, ó, análise. E aí eu posso botar o que eu quiser, né? Então, aqui, ó, maior imposto pago. Menor imposto pago. E agora aqui nós já vamos fazer uso da função que acabamos de criar. Média dos impostos. Impostos federais. Impostos estaduais. Tá? E agora eu só vou ajeitar aqui. E aqui eu vou então usar aqui o valor. Então, vejam que, mesmo eu tendo o que eu quero aqui na coluna, eu ainda vou ter um valor à direita desse valor e eu ainda vou ter, se eu quiser transformar isso aqui em uma tabela, a possibilidade de transformar em uma tabela. Só que não tem necessidade, tá? Porque aqui já é uma análise de uma tabela. Então, quando a gente faz a análise de uma tabela, eu não preciso criar uma outra tabela, tá? Não tem necessidade. Então, são só informações nas quais eu estou extraindo de uma tabela. Estou analisando aquelas informações. Então, agora aqui ficou fácil, né? Então, quem é o maior imposto? Vai ser sempre do quê? Então, maior, qual é a matriz? Desse cara aqui. Ah, eu quero saber sempre o primeiro. Aqui é fácil. Olha o que esse teclado aqui me judia. Aqui o menor imposto. Ah, não vou fazer de novo, né? Vou vir aqui e vou copiar. Ctrl V. Agora a média dos impostos. Vamos lá, média, né? Aí é o mesmo intervalo aqui, ó. Sem tirar nem pôr. Impostos federais. Agora ele tem que somar o quê? Igual, né? Igual a quem? Impostos federais, ele tem que somar dois valores. O valor do COFINS e o valor do PIS. Então, eu tenho que selecionar o valor do PIS, ponto e vírgula. Eu já vou sair da minha fórmula lá na minha célula. Ó. Eu já estou aqui na caixa de edição, na inserção de fórmulas, e estou botando aqui o ponto e vírgula. Por quê? Porque facilita a minha vida. E aqui o valor do COFINS. Tá? E agora eu fecho aqui. Pronto. Então, vejam que eu posso inserir a minha fórmula lá na célula ou aqui na caixa de edição, tá? E aí dá um Enter e ele vai fazer. Aí ele volta para cá. Impostos estaduais. Aí é fácil, né? Igual a soma do ICMS. Então, vejam. Aqui, ó, eu só tenho um argumento, né? Ó, ou melhor, aqui eu tenho só um argumento. Só lá o ICMS, porque é o único imposto que é estadual. Então, mas para que botar soma? Porque justamente vai somar tudo que tem lá dentro. Então, eu não estou botando o intervalo que vai do N4 ao N sei lá quanto lá que vai, tá? Eu não tenho ideia. Mas eu tenho como saber. Igual, vou botar aqui então. Igual a conte número, e aí eu vou contar qualquer um deles. Pode ser tu mesmo. Então, eu tenho 113 registros, tá? Então,
Aqui no imposto estadual, eu poderia colocar soma e vai dar o mesmo resultado, tá? Vamos lá fazer então. Vou botar aqui embaixo, igual a soma. Aí é O4. Não, todo esse ICMS. Então, vamos pegar o N lá. N4. 2 pontos até N113. E por que deu diferença? Tá faltando um, então? Ele contou errado? Não, tá aqui, ó, 113, tá certinho. Por que deu diferença no valor? Só se eu estou pegando intervalos diferentes. Vamos ver. Eu estou pegando aqui o N. O N é o ICMS, então seria aqui, ó. E agora? Era para ser igual. Professor, o pessoal está É comentando estranho no isso, chat gente. que acha que teria que ser até o 116. Não, mas eu tenho aqui a numeração, ó. E tá com, aqui, ó, tá 113, ó. No Professor, 116 eu não tenho nada. Oi, pode falar. Pessoal, quando vocês quiserem conversar, quando eu estou aqui no Excel, eu não vejo essa tela aqui, tá? E aí eu não vejo isso aqui, ó. São 103 registros, mas não é. E não foi, não é. Ah, perfeito. A linha não é 113. Obrigado, gente. Agora saquei o que vocês estão me dizendo. Vocês têm razão, porque aqui é 116, ó. Fechou. Tá. É que eu não estou acostumado a usar intervalos. Eu uso a referência estruturada e aí depois eu passo essas vergonhas. Ainda bem que vocês estão aprendendo. Perfeitinho. Aqui é o 116, porque é a linha 116 e não o número de registros. Agora bateu. Agora fechou. Então, aqui, usando a soma, estruturado, e aqui usando. Viu quando a gente usa referência da sala, a gente se atrapalha? Então, para não correr em risco, aprendo rapidinho a usar a estruturada, tá? Então tá, não precisamos mais disso daqui que nós já vimos. Agora eu quero saber, gente, vamos aqui, a gente só está vendo soma e média, que é fácil, né? Vamos saber quanto isso representa no total da nota? Eu tenho o total dos impostos, tá bem? Tanto dos federais quanto estaduais. Mas quanto isso representa no total da minha venda, da minha compra? Quanto por cento isso representa? Então, para eu chegar a esta resposta, eu preciso usar regra de 3. Então, se um valor é 100%, esse valor é quanto por cento? Ou vice-versa. Quanto de valor representa tanto por cento? Então, é a regrinha de 3, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o total da nota, para não ter que estar inserindo essa conta na minha fórmula, tá? Então, isso aqui é igual a soma. Quem é que eu tenho que somar agora? Agora é o valor total, né? Só que eu tenho que ir lá, senão ele não vai achar. Esse cara aqui, ó, que é o valor unitário vezes a quantidade, tá? Então, quanto que já está lá os valores, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou formatar isso aqui tudo, ó. Eu vou lá em número, para não ficar essa coisa horrorosa aí.
Aí eu vou escolher a formatação número, duas caixas decimais, e como eu já estou vendo que tem 1000 aqui, eu já vou pedir para ele usar o separador de 1000, tá? E aqui eu tenho, então, os valores já formatados. Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu quero saber aqui, ó, o percentual do imposto federal e aqui o porcentagem do imposto estadual, tá? Então, qual é a conta que eu tenho que fazer? Se o total é aquele valor lá, então, quanto que esse valor aqui, ó, representa? Melhor é o contrário, né? Esse tem que vir para cá e esse tem que vir para cá. Fechou? Essa é a regra de 3. O que que eu poderia colocar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem? 100%. Se não apertar o shift, não vai. Ô, caramba. Então, essa aqui é a regra de 3, né? Número com número. Então, eu vou ter que pegar, multiplicar o valor do imposto vezes 100 e dividir ele pelo valor total. E aí eu vou ter o resultado da porcentagem, tá? Então, como é que isso aqui vai ficar? O valor do imposto federal igual... Eu vou colocar aqui, ó, 100... E ele tem que multiplicar por quanto? Ele tem que multiplicar pelo o valor do imposto, que está aqui. Esse é o valor do imposto. E dividir por quem? Ele tem que dividir pelo total da nota, que é esse daqui, tá? O que está faltando aqui? Como é porcentagem, então isso tudo ele vai ter que dividir por 100, tá? Bom, aqui ele não está multiplicando? Tá. Para que dividir então, tá? Então eu vou dar... Vamos trabalhar um pouquinho a matemática aqui. Eu só vou dar um enter, ela não está finalizada ainda. Então, 3 alguma coisa, tá? Vamos ajustar aqui para a porcentagem. Não é 372, tá? Por quê? Porque está faltando aqui colocar o quê? Agora foi, tá? Então, quando eu colocar lá na nota, eu já arrumo a formatação do meu resultado aqui. Eu só vou agitar agora o número de casas decimais, tá? Já que estamos usando duas, vamos usar duas aqui também. 372. Bom, como é que eu faço para copiar essa célula aqui para baixo? Nesta célula, o que que vai mudar? Vai mudar o valor R7, não é? O R7 pode mudar, né? O R9 não pode. Então, o que que não pode mudar? Não pode mudar a coluna, tá? Então, quando eu baixar, ele não vai mudar a coluna. Ele não vai... Ele não pode, não vai. Ele não pode mudar quem? O R9, né? O R7 tem que ser agora o R8 para calcular o estadual. Mas o R9 tem que continuar sendo R9, ele não pode passar a ser R10. Se eu simplesmente agora pegar e copiar essa célula, o R7 vai passar a R8, e é o que a gente quer, e o R9 passa a ser R10, e isso eu não quero. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fixar esse cara aqui. Como é que eu fixo? F4. Função F4. E ele bota o dólar R, dólar 9. Eu poderia apenas colocar o dólar 9 ali, R dólar 9. Eu não precisaria colocar o dólar antes do R, porque eu não vou modificar a minha coluna. A minha coluna vai continuar a mesma quando eu mandar para baixo, tá? Então, eu vou agora fazer a cópia. Quando eu fizer a cópia, olha lá, ele acertou.
porque agora ele está fazendo quem? Ó? O imposto estadual, que é o R8, ainda sob o total da nota, tá? Então, isso significa que desses 1.000 e tanto aqui, ó, R$ 41 foram para o governo federal e representa 3,72%. O Estado, com o ICMS, arrecadou R$ 140. Isso representa quase 12,5% do meu gasto, tá? Então, essa é uma das análises que a gente faz, tá bem? Então, eu poderia colocar esses valores, ó, aqui do lado. Tá? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Girar aqui. Esse aqui é o federal, então bota aqui. E esse aqui é o estadual, então bota aqui. E aí eu não precisaria disso aqui tudo. Tá? Fechou? Entenderam o esquema da porcentagem? Deixa eu voltar para vocês aqui. Nenhuma dúvida? Não? Não, professor, tudo certo. Beleza. Aqui são só algumas funções, tá? Eu vou ver outras mais cabeludas, digamos assim, quando a gente se aprofundar um pouquinho mais, tá? Seriam essas hoje as... Deixa eu excluir isso aqui. E aí eu tenho tempo agora de ver com vocês listagem, ordenação. Pessoal, essa disciplina de... um barulho... Ok. Esse conteúdo de listagem, de ordenação, vocês vão encontrar lá no Saberes, tá? Eu publiquei isso no domingo, tá bom? E refere-se a ordenar as informações. Eu aqui nessa tabela, eu não tenho aqui matriz, mas eu posso fazer também. Eu vou pegar de produtos aqui, tá? Eu vou fazer aqui uma cópia desses dois aqui, ó. Eu não preciso daquele lá do item lá. Eu só preciso disso aqui. Ctrl C e eu vou dar um Ctrl V aqui. Eu pedi para ele colocar só os valores, tá? E efetivamente fica na forma de... Porque aqui a ordenação dentro da matriz eu vejo em seguida agora, tá? Eu preciso ver com vocês antes. Isso aqui é um código, então é número sem decimal, ele acerta. Vou botar aqui para a gente enxergar melhor isso. Então, eu quero ordenar esses valores aqui, tá? Onde não tem aqui, ó, só para constar, para não ficar sem valor aqui, eu vou copiar, tá? Não sei nem do que se trata, mas... Só para a gente ter... Isso aqui eu comecei lá e não tive tempo de terminar e também não retomei depois. O que eu quero fazer aqui? Os valores, eles estão ordenados, né? Mas eu posso fazer outras ordenações. Lá nos slides, eu estou fazendo a ordenação utilizando uma lista de cidades, tá? Tem lá o estado, a cidade e a população. Então, o efeito aqui é o mesmo, tá bom? Então, eu posso botar aqui também o código, todas as coisas que eu tenho lá, mas não é uma tabela, isso aqui é uma matriz, tá? Então, aqui é PIS, aqui é COFINS, o que está falhando aqui? COFINS e aqui é ICMS, aqui ficou faltando. Então, eu posso transformar isso aqui numa matriz para pegar o que é? O formato da matriz, né? O layout dele. Olha o que eu vou fazer.
Eu vou vir aqui, ó, formatar como tabela, tá? Olha o que vai acontecer. Eu vou pegar a laranjinha aqui. Ele está me fazendo todas as perguntas como se eu estivesse criando uma tabela, tá? Fechou. Criou uma tabela, mas eu não quero uma tabela. Então, eu vou, ó, converter essa tabela que eu acabei de criar, vou converter em um intervalo. Agora eu vou desfazer. Sim. Mas olha, ele formatou para mim. E agora eu não tenho mais uma tabela, tá? Eu tenho agora aqui uma matriz. Mas ela está formatadinha, tá? Então, eu fiz uso da tabela somente para me formatar a minha matriz, tá? Eu costumo fazer isso. Eu passo por uma tabela e retorno ela para uma matriz, tá? E agora eu quero ordenar isso daqui, tá bem? Bom, quando eu faço a ordenação, ó, eu tenho que selecionar o meu intervalo, tá? Então, eu tenho que agora eu vou ordenar por código, porque por produto eu já sei que ele está. Então, agora eu vou selecionar aqui, ó. E aí eu tenho, ó, lá a função classificar, tá? Que ela vai servir para classificar tanto uma tabela quanto uma matriz. Mas, quando eu estou em uma matriz, eu tenho que vir aqui, eu não tenho escolha. Quando eu estou numa tabela, eu já posso usar a classificação pelos filtros aqui. Então, esse símbolo aqui significa que eu tenho filtro. E como que eu sei que esse filtro existe? Ó? Mas ele está aqui, tá bem? Ó, aqui está o caso de ter a validação de dados. Mas esse filtro, ó, o que, que ele vai abrir? Vai abrir para eu classificar, tá bem? E para fazer outras coisas também. Então, como é que eu faço para mostrar esse filtro aqui se ele não está e eu sei que ele é uma tabela? Aqui, ó, no classificar. Tá vendo que o filtro está mais de escurinho? Ó? Então, ó, quando eu clicar nele, significa que eu vou desabilitar. E ele some. Ó. E aí toda a minha classificação desaparece. Eu não consigo mais classificar. Então, basta eu vir aqui e habilitar de novo e ele volta lá, tá? Então, vamos lá, pegar aqui. Ah, eu não posso pegar toda a coluna? Não, não pode. Por que que não pode? Porque se eu pegar toda a coluna, ele vai inserir o código na ordenação. E o código não tem nada a ver com a ordenação. Tá bem? Da mesma forma que eu só posso selecionar o conteúdo que está abaixo do campo para colocar numa lista, eu não posso inserir o código também na minha ordenação, porque senão ele vai ordenar e não tem sentido, tá? Então, quando eu estou selecionando um número, ele me coloca do maior para o menor. Quando eu estou selecionando um texto, ele coloca de A a Z, ou de Z a A, tá? Então, como eu tenho um número aqui, vai aparecer de maior para menor, tá? Então, menor para maior ou maior para menor, tanto faz. Vamos botar do menor para o maior. E aí tem o seguinte, ó. Ele percebeu que eu tenho colunas adjacentes, ou seja, estão coladinhas daquela coluna ali. E que ele está entendendo que elas são correlatas. Elas fazem parte do mesmo assunto. Então, ele está perguntando se eu quero expandir a seleção. Quando eu disser que sim, que eu quero expandir, todas as colunas subsequentes a esta serão incluídas. Se eu tiver uma outra informação aqui na coluna N, essa informação não vai entrar, porque tem um M entre ela que está vazia, tá? E aí ele não vai incluir essas outras. Ele vai incluir, então, a expansão é produto, PIS, COFINS e ICMS, tá? Se eu só continuar com a seleção, o que, que eu faço aqui? Eu acabo com a minha tabela, com a minha matriz, ou com a minha tabela. Por quê? Porque ele só vai ordenar o código. E aí o código de um passa a ser código de outro e vice-versa. ICMS de um passa a ser de um e o outro passa a ser do outro. E assim vai indo. Eu faço um frete danado aí. Então, eu tenho que escolher expandir, porque eu quero que ele faça a correlação. O que, que ele vai fazer escolhendo a expansão? Que essa linha aqui, ó, a 5060, abóbora italiana 000, elas vão junto na minha ordenação. Quando eu ordenar o código, todos esses campos vão com ela para o lugar para onde ela for, tá? Então, vou mandar classificar. Tem um 21 aqui. A gente, depois tem 45, ele vai ser lá para o quarto ou quinto, por aí.
Aqui, ó, 50, 60. Ó, abóbora italiana, 000. Agora, reparem, se eu não expandir esse negócio aqui. Vou mandar filtrar do menor para o maior. E vou dizer, continuar com a seleção. Olha lá, nem se mexeu. Tá? Nem se mexeu. Tanto o produto, quanto o PIS, quanto o COFINS, quanto o CMS. Fechou? Interessante aqui que ele... Deixa eu desfazer. Deixa eu refazer. Ah, eu já sei, mas como que a abóbora não entrou? Porque ela não está selecionada, ó. Ficou de fora da seleção. Ó. Refaz, refaz. Então, a água tônica tinha esse número grande aqui. Agora passou a ser só 201. O 201 é de alguém, eu não sei de quem é. 201 é do filé de peito, tá? Então, aqui eu já errei na seleção aqui, tá? Deixei de fora a primeira linha lá. Vamos ver agora se eu peguei certinho. Agora estão todos. Então, filtra do menor para o maior. Vamos expandir, porque eu quero todo mundo junto. E aí tá feito. Tá? Eu posso fazer isso com qualquer coluna, tá? Posso fazer pelo ICMS, para saber os ICMS menores e maiores com relação ao imposto do Estado, para saber quem é que cobra ICMS, quem não cobra. Então, eu estou analisando o quê? Produtos, né? Então, é interessante. Qual é o produto que não tem incidência de ICMS? É só classificar. Eu vou também pegar do menor, tá? E vou fazer também a expansão. Então, somente esses produtos aqui, ó, não tem incidência nem de ICMS, nem de PIS e nem de COFINS, tá? Geralmente, quando eu não tenho ICMS cobrado, geralmente, o PIS e COFINS também não é cobrado. E repare que eu tenho tomate, limão, pimentão, cebola, morango, abóbora. Ó, aqui entrou um fora da curva aqui, né? Que é a margarina e a pizza, né? Mas os de cima ali são o quê? Frutas, legumes, verduras, tá? Então, esses produtos geralmente não têm a incidência de PIS, COFINS e ICMS, tá? Na verdade, a gente paga pelo valor real sem ter imposto. Isso tudo aí, tá? E por que os outros têm? Porque são geralmente produtos industrializados, tá? E se é uma indústria fora do estado, então se paga para valer, tá? Se paga até maior imposto. Então, vejo que aqui, ó, os 12% agora, ó, eles estão o quê? 0,12, porque ele não está formatado para porcentagem. Então, vamos formatar ele para porcentagem. Só para a gente enxergar. Ó, isso aqui está lá no final porque eu não botei imposto nenhum nele. Ó. Então, aqui ele é porcentagem. E eu quero 2 casas decimais. Pronto. Agora está ordenado. Então, a ordenação serve para isso, tá? É importante eu saber que quando eu tenho uma matriz, eu tenho que ter um cuidado absoluto para não errar a ordenação e bagunçar todas as minhas listas, tá? Então, esta é a função da ordenação. Aqui eu fiz do menor para o maior, tá? Eu poderia ainda... É que eu não tenho aqui, mas eu poderia colocar uma classe aqui. Então, a classe legumes, classe verduras, classe frutas, classe material de limpeza, classe produtos de higiene, produtos alimentícios, bebidas, refrigerantes, que mais? Carnes, salgados, petiscos, sei lá. A gente estabelece classes, tá? Categorias. E aí eu poderia pedir para ele filtrar por classe. Então, quanto que eu gastei de guloseima, por exemplo?
Aí ele vai me mostrar lá. Eu posso fazer com que ele some somente a categoria que eu escolher, tá? Então, o soma faz o quê? Soma tudo. E aí eu tenho o soma C. Eu não tinha lá o contar número, o conte C, conta somente se for zero. E eu tenho o soma C. Soma somente isso. Então, soma somente essa categoria. O que ele vai somar? Ele vai somar o valor. Então, o soma C, ele vai ver o intervalo que eu quero analisar, o valor que eu quero analisar e qual intervalo que eu quero somar, tá? Então, esses são os parâmetros do soma C. E aí eu conseguiria ter outros recursos adicionais de análise das minhas matrizes, tá? Ou até mesmo das minhas tabelas. E com relação à tabela, aqui, ó, eu não preciso nem preocupar se ele vai expandir ou não. Quando eu estou numa tabela, obrigatoriamente ele vai fazer isso. Aí eu venho aqui, ó, escolho do menor para o maior. Toda ela, ele nem perguntou se eu queria expandir. Eu não tenho escolha de não expandir. Tá bem? Se eu vir aqui e escolher isso aqui e mandar selecionar, ele vai fazer igual, porque eu estou dentro de uma tabela. E aí a tabela tem um recurso adicional, que é o registro, que é o índice dele, uma linha onde está. Isso acompanha toda aquela informação. Então, ele sabe o limite da tabela. A tabela vem daqui e aqui. Então, tudo que estiver aqui dentro é tabela, é registro, é campo, e eu vou trabalhar em cima disso. Ele amarra isso, ele estrutura isso tudo e não tem como escapar. Tá bem? Então, é fácil assim. E ele marca lá para mim, ó, o símbolo já de para cima, que é do menor para o maior. Então, do menor para o maior. E se fosse para baixo, do maior para o menor, tá? Então, vamos fazer agora do maior para o menor e vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês enxergarem isso. Aqui, ó. Eu aumentei aqui, mas o cara não aumentou. Então, eu vou diminuir e vou dar o zoom na tela, que é esse cara aqui, mas o meu computador está lento, porque está com essa câmera é nova, e ela está em alta definição e aí está me atrasando tudo aqui. Então, vamos ver aqui. E custa me dar a resposta, é vergonha. Aqui tá, ok. Olha como ficou lento esse negócio aí agora. Pronto. Então, agora vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo a setinha? Agora eu vou fazer o inverso, ó. Ó, tá do menor para o maior, ó lá. Agora eu vou, os dois estão aqui, tá? Mas aqui aparece, vai inverter agora aqui. Ah lá, já inverteu. Deixa eu dar um zoom aqui. Zoom não ampliar para vocês verem, tá? Então, como é que eu sei que em uma tabela eu tenho um filtro aplicado? Através desse símbolo aqui, tá? E se eu botar pela descrição, ó, aquilo lá já desaparece. Ó, de A a Z. Ó, já não está sendo mais por esse aqui a filtragem. Agora a filtragem já está sendo por esse daqui. Fechou? Bom, quando eu clico aqui, ó, eu não tenho somente a classificação de A para Z. Vejo que não está mais maior, menor, maior, maior, menor, porque lá era um número, aqui é um texto, tá? Então, aí já é de A a Z ou de Z a A. Então, aqui eu tenho ó, a classificação, porque eu já sei que já está terminando a minha hora, né? Tem 1 minuto. Então, na próxima aula, a gente vai ver o quê? A filtragem efetivamente, tá? Aqui o filtro me permite o quê? Ó? Fazer ordenação.
que eu posso ir lá no classificar e filtrar e aplicar também, vai funcionar igual. Só que eu não preciso ir lá, eu já estou aqui na tabela, é só clicar aqui, deu, tá? Eu posso estar em outro menu lá, e que não está aparecendo logo classificar, e aí eu vou ter que escolher a página inicial para ir lá, ou seja, eu tenho mais um caminho para chegar até a opção. E aqui não, já estou direto, então usa aqui o filtro, tá? Mas o filtro não é só isso, olha, observem aqui, ó. E aqui vai ter, ó, todos os itens da minha lista, tá? E aqui, ó, tá tudo selecionado. Eu posso querer ver alguns itens da minha lista, tá? Então, eu posso ver, eu quero ver só abóbora, água e alho, mas não tem sentido eu ver o produto. Tem sentido ver o quê? A categoria dele. Então, nós vamos criar uma categoria que seria o gênero. Se ele é alimentício, se ele é de higiene, se ele é bebida. Então, nós vamos criar uma série de categorias, tá? E nós vamos, eu já vou trazer isso pronto para vocês, né? Vocês não precisarão fazer, tá? Mas para a gente trabalhar a dinamicidade da tabela, tá? Porque eu posso fazer com que isso seja organizado, que ele me liste só determinadas coisas. Isso é o filtro. E o próximo item é tabela dinâmica. E aí, quando eu vou trabalhar a tabela dinâmica, além dele me mostrar as categorias, ele vai me listar todos os produtos dessa categoria e todos os valores desses produtos. E vai me dar o total desses produtos. Então, eu consigo ver, através da tabela dinâmica, análises específicas, pontuais da minha tabela. Aí eu quero saber dessa categoria. Ele vai mostrar quantos produtos eu tenho daquela categoria e o total daqueles produtos. Ah, mas agora eu quero ver os produtos também. Ele pode, então, listar quais são esses produtos. Tá? Tudo que eu tenho lá na tabela dinâmica, antigamente eu tinha que fazer tudo na mão. Eu tinha que somar. Soma e somente se isso aqui acontecer. Então, soma somente se a categoria foi essa. Só que eu não preciso mais ficar bolando formas. Eu vou direto na tabela dinâmica e está tudo resolvido. Melhor organizado, inclusive. Dá menos trabalho e eu não preciso estar inserindo formas. Eu só tenho que entender o que ele está fazendo. Tá? Então, isso fica para próxima segunda-feira. O material lá de filtro já está. De filtro, não, de ordenação, de classificação já está lá. E até domingo eu faço o do filtro e o da tabela dinâmica, tá? E aí a gente consegue concluir a unidade 5, né? E aí depois a gente passa para a unidade 6, que são os formulários. Nós já estamos na 7ª semana, né? Nós temos mais 3 semanas até a prova. Então, próxima semana a gente vê filtros de tabela dinâmica e as 2 últimas semanas a gente vê formulários e encerramos o conteúdo, tá? Fechou, gente? Deixa eu parar a gravação. Interrompendo.